Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Fica bem no sul, tem uma costa banhada pelo mar Mediterrâneo e é a 7ª maior cidade francesa. A primeira temporada do Cartão de Embarque chega hoje ao fim com um episódio muito especial. O podcast de todos os destinos foi mesmo até França para descobrir Montpellier. Foram 4 dias incríveis, cheios de história, vinhos e gastronomia. Já vão perceber porquê. Até porque no episódio de hoje juntam-se a nós 5 convidados que têm muito para nos contar sobre Montpellier, França e os franceses. Mas começamos em bom português. O nosso primeiro convidado é cá dos nossos. Aquilo gosta mesmo é de fugir. E nem é preciso ser de avião. Um bom livro ou uma boa série podem ter o mesmo efeito. E já agora os bons podcasts também. Jornalista de profissão e viajante nas horas vagas, descobrimos-nos a descobrir Montpellier. Connosco, o João Santos Costa. O João, vamos falar na terceira pessoa, é um jornalista português de muito pouca relevância. Além de jornalista, sou um excelente filho. Um bom vizinho, estou a brincar. Esta coisa de ser a profissão que nos define, de facto, é muito, muito mau, mas além de jornalista, sou uma pessoa criativa, sou uma pessoa que viaja, uma pessoa que gosta muito de fugir, não necessariamente sempre num avião, pode ser às vezes um bom livro, uma boa série, tanto faz, mas gosto muito de viajar quando posso e quando tenho a oportunidade, e felizmente tenho um trabalho que me dá essa oportunidade frequentemente. Confesso que percebo na perfeição. Talvez também por isso eu e o João nos tenhamos dado tão bem. Mas afinal, o que é que ele procura com estas fugas? Novo, fresco, desconhecido, ouvir vozes que nunca ouviste, línguas com as quais não te cruzas, provar comida nova, saber como é que as coisas são feitas noutro sítio, mesmíssimas coisas banais que tu fazes no teu dia-a-dia, e perceber às vezes também, nessa novidade toda, o que há em comum, que é engraçado há muito às vezes. É isso que eu gosto. E quem vive motivado por este desejo de conhecer o diferente, de conhecer o outro, de ver mais além, vive com um sabor diferente. Por isso, tinha a certeza de que o João se ia recordar da primeira vez em que sentiu esse fascínio por um lugar desconhecido. Eu diria que a primeira viagem que me marcou foi a primeira que eu fiz sozinho, e tinha 11 anos. Na altura vim visitar, curiosamente, vim visitar os meus primos a Paris, em França. Vim com eles primeiro de carro, mas depois tive que voltar sozinho para Portugal. O que é todo um processo, com a segurança das crianças, pronto, é tranquilo. Mas foi aí que eu senti assim uma coisa de estou sozinho no avião, e a partir daí adoro estar sozinho em aviões. Algo que o João tem feito várias vezes é viajar sozinho. Bom, não foi o caso em Montpellier, mas já lá vamos. Este viajante inveterado já percorreu bastante das terras gaulesas e conta com 2 interrails na bagagem. Sim, fiz 2 anos seguidos um Interrail quando estava na altura no final do 9º para o 10º e do 10º para o 11º ano. 2 anos seguidos, e um desses anos, que foram 2 semanas, bateu em várias cidades de França. Começando em Biarritz, no norte, assim um clima bem tropical, bem louco. Passando por Chamonix, Chauvigny, Sète, Paris de facto, depois Mont Blanc e Nice, inclusive no final já tinha dito, pronto, assim uma volta inteira à França. E já estive em França outras vezes, a nível mais familiar, em Poitiers. Portanto, é um país que, à parte de Portugal, esse é o país que eu melhor conheço e onde melhor me oriento, mesmo culturalmente, mas onde sempre que venho vejo alguma coisa nova, como é o caso desta viagem. O João já nos enumerou destinos franceses tão distintos e todos eles dignos de visita. Eu partilho de Biarritz, uma das pérolas do País Basco francês e que tem de facto uma vibe super interessante, especialmente no verão, mas também Paris, claro. Teremos sempre Paris. É que a capital francesa arrebatou-me o coração já há muitos anos. Acho que está na hora de voltar. Afinal, dentro deste país, há várias Franças diferentes. Há várias Franças diferentes e há vários franceses diferentes. Tal como em Portugal tu tens todos os opostos possíveis e imaginários. Aqui é um bocado assim também. Eu sinto que os franceses fora das grandes metrópoles, fora de Grenoble, Lyon, Paris, não se identificam em nada com os franceses das grandes metrópoles, e acho que isso é assertivo e firme. São eles próprios que nos dizem
mas eles não são como nós. É um bocado como nós fazemos também em zona de Lisboa com o Porto, aquela rivalidade, mas no caso deles é a questão de quem é da cidade e quem não é da cidade. E nesta viagem podemos mesmo constatar guias turísticos, sommeliers, dizerem-nos: pois, mas nós não gostamos de Paris. Porquê? Não sabemos, porque não vivemos com eles, mas há essa grande diversidade. França, que é o no norte, França que tem um tempo não tão simpático como o sul, França que tem um clima de montanha, França que está a 3.000 metros de altitude, a França medieval e a França mais citadina e urbana. Há vários espectros deste país, e depois há aquelas coisas que felizmente todos têm em comum e que nós constatamos também nesta viagem, que é esta veia revolucionária. Tudo é o fruto da revolução ou uma semente para a revolução. É até inspirador de às vezes eu ouvir. É mesmo verdade. Eu própria dei por mim a trautear a banda sonora dos Miseráveis ao percorrer as ruas de Montpellier. E aqui só para nós, posso dizer-vos que o João fez o mesmo. Essa cidade foi completamente uma surpresa. Ponto. Já vinha, sabias que eu vim sem ter planeado nada. Foi a tirar roupa para a mala e ver o que é que isto era. Sabia situar mais ou menos no mapa, há de ser para aqui, apontei para o pé do mar, há de ser aí. Mas é de facto uma cidade que a cada passo que tu dás vais vendo uma nova camada. Primeiro é uma cidade de estudantes e depois é uma cidade muito medieval, muito antiga. Depois é uma cidade também ela muito moderna, muito bem pensada, muito desenhada numa parte mais contemporânea que nós temos a oportunidade de ver. Depois é uma cidade de mar, mas também é uma cidade de campo, uma cidade de vinhas, uma cidade de... Acaba por ser um bocadinho de tudo, e o que é curioso, porque parece uma cidade muito pequena. Quando andas nela, consegues dar uma volta à cidade a pé, tranquilo, num dia, ou em transportes públicos que são, nós podemos também constatar, são ótimos, mas acaba por ter todas estas facetas de turismo, educação, aquela grande cultura vinivinícola, praia, a própria religião e a história medieval, festivais de música associante, mas no meio disso tudo não notas o turismo, que é o que eu acho curioso. Portanto, ainda há aqui uma joia um bocadinho perdida na costa do sul de França, na Occitânia, que se calhar vale a pena visitar, porque ninguém está a vir para aqui à força toda. É um aeroporto com ligação direta a Lisboa. É isso mesmo, uma ligação direta com a Transávia que sai de Lisboa 2 vezes por semana, à quinta e ao domingo. Ainda por cima daqueles voos relativamente curtos, a rondar as 2h20. Passa num instante e ainda és brindado com aquela vista sobre o enorme azul do Mediterrâneo. Mas perante uma cidade que se divide entre o contemporâneo e o medieval, que parte é que mais fascina o João? Eu sou um sucker por medieval, por muito bonito que seja uma nova cidade, uma nova arquitetura, um novo planeamento, que é bonito ver, é agradável ver que as cidades evoluem para também se adaptar àquilo que nós exigimos delas. Mas é tão bom sermos nós a adaptarmos à cidade às vezes. E as cidades históricas mais medievais, e nós temos N exemplos disso em casa, são fascinantes. Porque há aquelas coisas que tu só percebes quando entras num quarto de hotel e percebes que aquele edifício não foi feito para ser um hotel. E essas coisas têm, eu acho, um charme que é retirado numa cidade, numa parte nova da cidade, que faz sentido ser nova para viver, para estudar, para ter bons serviços, bons transportes. Mas perdes aquele charme, perdes a piada toda, que são aquelas ruazinhas onde nós andamos de manhã, e acho que essa parte para mim é sempre a preferida de qualquer cidade onde vou, a parte antiga. Aqui neste caso o Écusson de Montpellier. Ruas como aquela em que ficámos hospedados, onde chegou a viver Jean-Jacques Rousseau. Não sei quanto ao João, mas uma das coisas de que mais gostei neste centro histórico foi de visitar o Mikvé medieval, um espaço dedicado ao ritual da purificação praticado no judaísmo. Ponto 1, começar por dizer que a cultura judaica fascina-me imenso, e eu estive em mikvés desativados, mikvés que não recebem ativamente pessoas para atos religiosos de purificação, porque na cultura e na religião e nas regras dessa religião, uma pessoa que não é judaica não pode, judia, estou aqui a dizer um disparate se calhar, mas uma pessoa que não pode entrar nestes espaços que são considerados e bem sagrados. Vi alguns desativados, Alemanha, em Itália, já do tempo da Segunda Guerra Mundial, ou antes da Segunda Guerra Mundial, e até em Lisboa e em Portugal tens alguns mikvés também antigos que podes visitar porque já não são utilizados. Foi incrível de ver que numa cidade onde tu não imaginas, porque Montpellier é muito antiga, mesmo muito antiga, e acho que é importante frisar o quão antiga é, porque é quase tão antiga como Portugal, e perceber que houve
houve diversas histórias que por aqui passaram e que não foi sempre esta cidade que hoje vemos, e que se calhar houve aqui um passado que nos devia a todos abrir um pouco os olhos para aquilo que também é a nossa história ao fim do dia. E ele foi um espaço muito, muito bonito de visitar, porque ponto 1 está muito bem conservado, foi descoberto muito recentemente, é um mikvé medieval, portanto era usado há centenas e centenas de anos. Isso diz muito sobre nós, quem somos, de onde viemos, o povo do sul da Europa, do qual nós fazemos parte, tem que aprender um bocadinho daquilo que também são as suas origens, e perceber que isto acontecia aqui há quase 700 anos é fascinante. É um espaço onde tu entras e sentes uma atmosfera completamente alheia àquela que está na rua, e acho que ninguém fica indiferente a isso. E ver um mikvé com água, que é uma coisa muito rara de uma pessoa não hoje em dia conseguir ver. Para mim, visitar um mikvé também foi das experiências de que mais gostei. É uma joia que parece estar um bocadinho escondida, mas que vale muito a pena visitar. Basta entrarem em contacto ou passarem mesmo pelo posto de turismo de Montpellier e marcarem a vossa visita. Até porque o mikvé também é um dos locais favoritos do Bruno Martínez. Conta-nos que nasceu na Riviera Francesa, mas os seus pais são espanhóis. Hoje é guia turístico e levou-nos pelo centro histórico, onde adora dar a conhecer o mikvé, mas também o Arco do Triunfo do século XVII e as inúmeras mansões privadas dos séculos XVII e XVIII. So yesterday we have been to the town center of Montpellier, which is called the Écusson, which means the coat of arms, because we have this shape that looks like a shield a certain way if you look from above. And it's interesting because this town center, contrary to many town centers that we have around in the region that are from the Roman antiquity, Montpellier is only 1,037 years old, so it's quite young in comparison. Interesting to see that inside of it we have many interesting buildings, such as the Arc of the Triomphe, La Porte du Pérou, that was made in the 17th century. We have many private mansions from the 17th, 18th century. Most of them are very intriguing because you see the facade, you want to push the door, you want to see what's inside. And yesterday we have been to one that has a very beautiful facade, very 18th century, but inside it's still medieval, because you have all these surprises, because you see that Montpellier started from a medieval city that was developed later in the 17th, 18th century after facing wars of religion, very difficult wars of religion. But we have very surprising cultural heritage in Montpellier. For me, I think the most surprising thing would be the mikvé, the ritual Jewish bath that we have seen yesterday. It's underground, it's inside of a house. Some people go around the house and they don't notice that inside there is a treasure. We have this ritual Jewish bath from the 12th century that's still inside. We still have water inside, and we have an interesting room. And this place is interesting because this place is directly connected to the history of the Faculty of Medicine of Montpellier. Montpellier has the oldest one that we have in the world that is still in activity. It has more than 800 years old, and this is something that we have to celebrate, of course. So Montpellier is a very big, important cultural heritage that I really invite people to come to discover as well. So don't hesitate, because you will be surprised in any street of the city. Foi surpresa a cada rua, isso não posso negar. Já para não dizer que em Montpellier encontramos a mais antiga faculdade de medicina do mundo. São mais de 800 anos de história e mantém-se em atividade. Ora, o Bruno conta-nos que está em Montpellier desde 2009 e que uma das coisas de que mais gosta é que a cidade continua viva e em crescimento. I came in Montpellier in 2009 because I was studying to become a guide in Toulouse, and I was born in the French Riviera. So I decided to be in the middle of both, and I decided to come to Montpellier. At first, I didn't really know that city. I went there just for holidays. But the more I spent time in Montpellier, the more I took time to enjoy the city, the history of the city, but also the fact that the city is always moving forward. So anytime you have many things to see, to discover. So it's exciting to live here, because anytime you learn new things. And for a tour guide, that's the best thing to do. Learn and, of course, share what you know about the city. It's a very lively city. It's a very young, student, vibrant city. You have always something to do, always something to explore, to see. You have always festivals. And also the fact that the city is building itself. So it's a quite new city in its history, because it was born in the Middle Ages, but it's still since the 70s in development. So anytime I am in Montpellier, today we have been doing a visit of the new, districts of Montpellier, the modern ones.
and you still see construction everywhere in the direction of the sea of the east. And that's interesting because anytime I want to bring new things to my tours, and this is a good way for me to see the future, understand better the future. And it's interesting to see that this city that was mainly inside of these walls back then in the Middle Ages, now it keeps spreading itself because it's a very vitalic city. Every time it keeps moving, and I like that. Uma cidade que continua a construir-se e a reconstruir-se. Foi essa a sensação com que fiquei. E se gostas de arquitetura, tens paragem obrigatória em Antigone, um bairro moderno desenhado por Ricardo Bofill na década de 70. O Bruno mostrou-me alguns dos edifícios mais surpreendentes e eu confesso que esta foi mesmo uma zona fantástica de visitar. Daqui a pouco conto-vos o edifício a que me rendi completamente. Sabem qual foi o do Bruno? Chama-se Koh-i-Noor, como o diamante. É um grande edifício espelhado, em tons de verde, numa forma que lembra precisamente um diamante. I really like a building that is called the Koh-i-Noor. It's a building that we have close to the river of the Lez. And this building is fantastic because it has actually the shape of a diamond. It has the name of a very famous diamond and also the colors of it. It's very bright, very colorful. And anytime you look at this building, you see different kind of shades of colors. You see blue, you see green, you see purple. And I find it fascinating because it's a lively building. It changes every time. So anytime you go around, I run around these parts of the city. So anytime I like to look at this building and see the colors changing. I like that. I think it's fascinating to see a building moving by itself anytime. Mas foi na Árvore Branca que me sentei a conversar com o Bruno. L'Arbre Blanc, em francês, é um impressionante edifício de 17 andares do japonês Su Fujimoto, em que as suas muitas varandas são como ramos. The white tree in which we are right now, we are welcome here. It's a great place because it's actually one of these folies that we have in Montpellier. Folies in the term of very crazy architectures that we have in Montpellier, in the many districts of Montpellier. This district is a district of Richter. And in this district, we have this big tree that is like a tower looking like a tree because we have balconies that looks like branches of a tree, white metallic tree. And it's fascinating because this one appeared in 2019. It was made by a very famous Japanese architect, Su Fujimoto. And this place, when it was created, it was fascinating because many people from all around the world have been impressed by that. And they did so many articles about this building. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Posso dizer-vos que depois de caminhar junto às margens do Rio Lé, entre todos estes exemplares de arquitetura, a cereja no topo do bolo foi subir ao 17º andar e beber um cocktail neste rooftop com vista para toda a cidade, bem no topo da Árvore Branca. A conversa foi por aí que continuou, até porque quis saber mais sobre os franceses. Segundo o Bruno, são na generalidade pessoas exigentes, curiosas e muito interessadas na sua história e património. French people, they are actually very curious about the history of things. They know that the cultural heritage is important in France, so they valorize more and more it. So anytime they travel, they want to see history. They want to continue, following what they are seeing in other things, such as Nîmes, for example, where they see, for example, a Roman temple. They want to continue this history in Montpellier because they know they're going to find the Middle Ages. They really appreciate what they see, and at the time they have that kind of temper. They really know what they want. They don't want to be disappointed. So anytime you have to show them impressive things that they don't see usually, and things that are very striking, when you see that for the first time. So the cathedral, for example, it's a must. It's something that they have to see at first. But it's very different from other countries and people, because American, for example, they are surprised by just a little stone because it's very old. And for French people, they have to be impressed by something directly. So I take them to impressive places most of the time. Pois é, a Catedral de Montpellier é paragem obrigatória para qualquer francês que se preze. E deve ser para todos os que estejam de passagem, já que é um belíssimo exemplar gótico e fica paredes meias com a Faculdade de Medicina de que vos falei há pouco.
Ainda por cima tem um estilo que facilmente nos remete para Hogwarts. Tenho a certeza que os fãs de Harry Potter vão concordar. Mas atenção, porque à volta de Montpellier também há muito para descobrir. Around Montpellier, I would definitely recommend Castries. Castries, it's a small village close to Montpellier, but in Castries what you have, it's something quite interesting. You have a castle from the 18th century that belonged to the family of Castries. And these people actually have a castle that has been reopened a few months ago that you can visit with a tour guide at the tourist office. And inside you have the furniture from the 18th, 19th century that has been actually put in different rooms. And also you have a big garden that is like, it would be a little Versailles in a certain way. And it's a great enchanting place because it's a small village. So you have this beautiful atmosphere of a small village. And at the same time, you have this huge, impressive castle in the whole middle of the city. So don't hesitate. Castries would be a very great recommendation. Then after, I would say Sète. Sète, many people don't really know that city, but it's like Marseille, but much more, well, Marseille is great, but it's much more charming because it's like, you know, you have the impression to be in a little Venice in a certain way because you have these canals, you know, and you have all these people around, you have a lot of fishermen, and it was a city that was, you know, many Italian people lived in the city for ages. So that's why you have this impression to be in Italy because anytime you go in Sète, you have lots of colorful facades everywhere. And it's also the city of Georges Brassens, a very famous, you know, songwriter and singer in France. So you find that atmosphere every time you walk there. And if you like oysters, for example, or fish, that would be the best place I would recommend for that. Especially if you go to the covered market in Sète, you will have the best there. So don't hesitate. Em Castries, uma pequena aldeia a 15 km de Montpellier, podemos visitar um castelo que reabriu há poucos meses. Mas o Bruno também nos aconselha Sète para descobrirmos os seus canais e os seus pescadores. Afinal, é na cidade de Georges Brassens que termina o canal do Midi. E por isso mesmo é como uma porta para o Mediterrâneo. E se gostas de ostras e de peixe, este é mesmo o sítio certo para ti. Ora, estamos em França, é verão e provamos este peixinho da costa. O que é que cai mesmo bem? Um vinho branco. Não fosse este um dos países que mais produz e consome o néctar de Baco. Foi por isso que falei com a Océane ao visitar o Domaine de Verchamp, uma propriedade vitivinícola cuja primeira pedra é de 1582 e, segundo me contaram, foi aqui que as primeiras vinhas francesas recuperaram da filoxera. Aos dias de hoje, são cerca de 40 hectares dedicados à produção de vinho, até porque no sul, na região de Languedoc, há muitas uvas que dão origem a vinhos com perfis muito diferentes. I think every part of France have something particular, different profile, different style of wine. But yeah, for the south we have a lot of grapes and a different profile, strong red, but also something light. And it's the same for the white. We love to drink a lot of white wine and rosé also, but we keep some red for the winter months or something like that. If the people come here, he can discover the wine from the region and make a wine tasting to discover these bottles. But we can also learn about how to make a tasting on champagne also. Everything is possible because we have a lot of bottles in our wine cellar here. So we could organize something different for every people. For the white wine, everybody know that we have some red bottles with something strong and spicy a little bit. But we have more and more light red now, and also a lot of white wine from the region with a different style. But we have a lot of choices, and we can find something that you could love, I think. We have wine for everybody. É verdade, aqui há vinho para todos os gostos. Há tintos fortes e com sabor, mas também há cada vez mais brancos e vinho tinto leve. Tive a oportunidade de provar vinhos fantásticos nesta visita que fiz com a Océane. É uma experiência que aconselho e que está acessível a todas as carteiras. Na prova mais económica, podes provar 7 vinhos por apenas 20 €. Mas estando uma portuguesa e uma francesa à conversa sobre vinhos, a pergunta era inevitável.
quais é que são as maiores diferenças entre os nossos vinhos? Not so much different, but probably the grapes. Yeah, the grapes are very different. The soil also, and maybe how we make our wine. But you have some wine a little bit more strong, and also we have this type of wine. And you have also something dry for your white, and we have also that. And you have the part with something sweet, and we have also something like that in south of Languedoc. So yes, it could be a different type of wine, but also something very similar. It's very interesting to discover this part of France because we have a long history in this region and something very rich and cultural. And also it's interesting to discover the food and the wine pairing that we can make here. So yeah, it's nice to come here, but probably more in May or September because it's very hot also here during summer. I think it's interesting to come here and discover the story of the city of Montpellier and other city around Montpellier also. And we have a different type of part, like we have the sea, we have mountain, so you can make what you want and probably find something very fun. Parece que as maiores diferenças estão mesmo nas uvas, no terreno e na forma como se faz o vinho. Aprendemos mais sobre os néctares de Languedoc com a Océane, que também nos disse que maio e setembro são os melhores meses para visitar Montpellier. Aqui há vinha, há montanha e também há praia. Mas eu, na verdade, decidi rumar ao Panier d'Aimé, bem no centro da cidade, para combinar os vinhos franceses com iguarias de chorar por mais. Foi recebida pelo Marcel, que me contou como decidiu mudar de vida aos 58 anos. Para trás ficou Paris e o trabalho em comunicação. Agora encontramo-lo em Montpellier, à frente de uma loja de produtos regionais que tem um pouco de tudo. Ovas, patés, conservas, bolachas e vinho, claro. Avant effectivement de racheter cette épicerie, Antes de comprar esta mercearia, trabalhei na indústria da imprensa, mais especificamente no setor da imagem. Comercializava conteúdos para semanários, diários, etc. e também para empresas. Por outros termos, vendíamos conteúdos jornalísticos a empresas e para a sua comunicação interna. E fiz isso durante 25 anos. E, como tudo o resto, ao fim de algum tempo, desgastamos-nos, tornamos menos bons, menos relevantes, porque nos desgastamos com o tempo e assim por diante. Eu estava a ficar um pouco aborrecido, mesmo muito aborrecido. E levantar-me para trabalhar tornou-se complicado. Todas as manhãs dizia para mim próprio, outra vez. Disse a mim próprio, tenho mesmo de me mexer. Tenho 58 anos e disse a mim próprio, o tempo está a passar, se não o fizeres agora, nunca o farás depois. Depois vim para este sítio. Comparado com Paris, havia uma diferença enorme. Disse para mim próprio, se isto pode ser um local de trabalho, é ótimo. Tivemos de pôr tudo em ordem, demorou cerca de um ano. E com um risco medido, porque é uma loja que existe há 11 anos, por isso é bem conhecida em Montpellier e tem alguma reputação. Portanto, estou a correr um risco moderado, não estou a começar do zero com uma loja para construir do zero. São 3.000 referências no total, cerca de 2.800. E um posicionamento que privilegia efetivamente os produtos locais da região do Hérault. E o antecessor, o antigo proprietário, concentrou toda a sua pesquisa de produtos em Montpellier e no Hérault, e isso está em constante evolução. Autour de Montpellier, dans l'Hérault, des choses, et puis ça c'est en constante évolution. Cerca de 3.000 produtos. Imaginem como me perdi. É que queria provar um pouco de tudo. Mas o que me arrebatou mesmo foi o creme artesanal de foie gras e castanhas. Mas qual seria o produto favorito do Marc? Será que ele consegue escolher um? Je sais pas. C'est impossible pour moi. Não sei, é impossível para mim, não me pode perguntar isso. Tenho famílias de produtos que prefiro, mas um produto
Gosto do caviar que vendo aqui. Eu adoro caviar. Não o como muito e sempre que o como é algo que me fica na memória. Escolho o caviar porque é um produto excepcional, mas um produto que gosto muito, por exemplo, é a botarga. São ovas de peixe secas que se comem como aperitivo. É um dos produtos que gosto muito aqui. Ça fait partie des produits aussi que j'aime beaucoup ici. Caviar e ovas de tainha secas são estes os produtos de eleição do Marc que sabe tão bem receber. Daqui foi a altura de rumar a um dos sítios mais surpreendentes. Na verdade, trata-se de uma pequena ilha entre o Mediterrâneo e uma lagoa. E é ali que encontramos o Domaine de Maguelone. Nesta propriedade com 24 hectares, produz-se vinho orgânico e encontramos uma catedral dos séculos XI e XII. Esta é a casa da Associação Compagnon de Maguelone, que emprega 115 pessoas com deficiência que estão envolvidas desde o processo de produção de vinho ao cultivo de vegetais e ao restaurante. É sobre isso que nos fala a Maguelone, a responsável de comunicação da associação. I'm the responsible of communication, manager in communication of l'Association Compagnon de Maguelone. It's a place with a wonderful cathedral from the 11th and 12th century, very old place. But also on this place there are people with disability who work on this place in a restaurant and also in the vineyard. And we are located between Ponts and the Mediterranean Sea. So this place is really amazing. We are producer of wine, in organic wine. We have got 6 different types, 2 white wine, 1 rosé, and 3 red wine. It's Mediterranean flavor we propose to our clients, and we have got a terrace. On the terrace you can see the pond and the sea also, and the flavor with most of fish and special herb from Mediterranean. And also we have got wonderful cheese. As vistas são mesmo bonitas e podemos admirá-las ao percorrer a propriedade, num caminho em que nos cruzamos com diversos tipos de aves, mas também a partir da esplanada do restaurante, onde se come uma ótima solha com ratatouille. A produção de vinho orgânico faz-se desde 2014 e hoje contam com 6 vinhos diferentes. Mas sim, quem me encantou foi a Catedral de Pedro e Paulo. E não é que eu pude mesmo pegar na chave desta catedral? The history on the cathedral is like a fortress, like a castle from Middle Age, and inside it's a Roman art, and it's really huge and sober also inside. The cathedral is made with stone and no wood, and I've got like a modern window, but it's amazing. É um dos sítios a não perder. Ainda por cima está aberta todo o ano e a entrada é grátis. E ainda podem ver as escadas com degraus muito pequeninos por onde o Papa era levado de burro, escada acima. Já para não falar dos 2 festivais de música que acontecem aqui e das visitas enoturísticas que acontecem à quinta-feira. Visitar Montpellier significa todo um buquê de experiências à nossa disposição. Mas Maguelone também foi a experiência que o João mais gostou. Eu acho que aquela que mais impactou e acendeu o cromo por história foi a visita a Maguelone, aquela catedral escondida no meio das areias, no meio das minas, e o sítio muito especial, onde tivemos a oportunidade de subir ao telhado de uma cadeira do século XII, estar ao lado do sino, é uma coisa que não acontece mais, e provar comida cultivada e cozinhada, servida por pessoas com deficiência que moram ali, e é um espaço que é o santuário. E existe para ser um santuário para essas pessoas, portanto foi um espaço absolutamente marcante. Contas feitas, Montpellier é um destino para figurar na nossa lista? Eu acho que é um destino interessante, um bocadinho ainda obscuro, o que se perde no rol de cidades francesas que podes acertar, e que são mais conhecidas no público português, de facto. Mas é um destino completo. Não queres ir à praia hoje, tudo bem, tens muito que fazer. Além de ir à praia, queres só fazer praia, válido, se tens muito que fazer. Tenho uma crítica, fecha tudo muito cedo. Isso, para quem procura se calhar umas férias com sair, beber um copo, ir para uma discoteca, no final, não há. Portanto, se é um destino, não querem vir descansar, levar boa comida, uma boa praia, para simplesmente andar
ver o que é que dá. Dar uma bicicleta, como nós fizemos os dois, sem grande capacidade, mas fizemos. É um destino para alguma aventura comedida, sim. E até romântico, eu acho. Um destino romântico, por isso pode ser uma oportunidade para dois. Eu sou suspeita porque gosto imenso de ir beber um copo, mas não ficar até demasiado tarde. E foi isso que encontrei. Ao fim de 4 dias de viagem, sabem o que é que o João leva de Montpellier? Uma renovada noção de que tu nunca sabes bem de onde é que vais. E às vezes até pode ser bom. Não saberes bem o que é que vais encontrar, o que é que deves esperar. E o que nós dizíamos ao longo destes 4 dias foi fascinante. Continuamos a ver coisas novas todos os dias. Continua a ser interessante. Continua a captar. Depois vamos encontrar pequeninos e cantos e detalhes. Porque lá está, é essa coisa das cidades medievais. Depois tem uma particularidade muito interessante. É uma cidade muito antiga, com uma população muito jovem. O que cria uma dinâmica muito interessante, muito gira. Portanto, leva aqui uma noção quase romântica que há mais do que aquilo que às vezes imaginas que há à tua espera no destino. Portanto, vai-te-me confiança que encontras sempre uma coisa boa. E aqui, em Montpellier, encontrei tantas coisas boas que me surpreenderam. Resta-me agradecer ao João, ao Bruno, ao Oceane, ao Marc e à Maguelone por terem tornado esta viagem ainda mais especial. Quanto a nós, até ao próximo destino.